Um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Nós vamos então dar continuidade, né, ao Evangelho de Marcos. Nós estamos no capítulo 14, tá? Nós falamos, o último tópico aqui foi a unção em Betânia, tá? Daquela senhora daquela mulher que quebrou um vaso de alabastro, né? E derramou óleo sobre Jesus, tá? Então, o último tema foi esse aqui, né? Nós fomos até o versículo 9. Agora vamos pegar então o capítulo 14, versículo 10. Judas negocia a entrega de Jesus, tá? Judas negocia a entrega de Jesus. Isso está também em Mateus 26, 14 e 16 e Lucas 23, 3 a 6. Então vamos lá. E Judas Iscariotes, um dos 12, encaminhou-se aos sumos sacerdotes para entregá-lo a eles. Ao ouvirem isso, eles se alegraram e prometeram lhe dar prata. Procurava como o entregaria oportunamente. Tá? Bom, então, pessoal, aqui essa entrega de Judas, né? Essa entrega aí, né? De Jesus, né? Por parte de Judas para os sumos sacerdotes, né? Outro dia nos perguntaram, né? Outro dia nos colocaram assim: mas Judas veio para trair Jesus? Né? Outro dia perguntaram: Judas veio para trair Jesus? Judas tinha uma missão para trair Jesus? Eu acredito que não, né, pessoal? Nossa vida é feita de escolhas, né? Nossa vida é feita de escolhas. E nós viemos num projeto de luz. A gente vem num projeto de luz, não é? Então, não é contado que você vem para ser um criminoso, que você vem para fazer o mal para alguém. A sua missão, até no livro dos Espíritos, fala muito bem sobre isso. Né? Então, não existe esse tipo de missão. A pessoa vem para fazer o mal para o outro, não. O nosso projeto é um projeto de luz, né? O que acontece é que nós fazemos escolhas. Existem probabilidades, né? Existem probabilidades de nós falirmos em determinadas missões, de nós falirmos em determinados contextos, porque diante de certas tentações, diante de certos desafios existenciais, há a possibilidade da queda, há a possibilidade do erro. Isso para todos nós. Então, havia sim probabilidade de queda por parte de Judas, mas ainda assim depende do aqui e agora, depende das minhas escolhas, do meu fortalecimento, da minha oração, depende da minha determinação, né, do meu discernimento. Tá? Então tudo isso entra em jogo. Né? E lógico que dá uma probabilidade maior ou menor de nós cairmos. Isso os espíritos sabem, Deus sabe, né? Isso é sabido por parte do alto. Mas se nós vamos cair ou não, aí depende de nós, de escolhas nossas. O nosso projeto é de luz. Né? Judas, por exemplo, ele era muito voluntarioso. Né? As informações que a gente tem através da literatura é que Judas era muito voluntarioso. Ele era um homem de ação. Né? Ele era um homem de ação, ele era um homem dado a movimentos populares, ele lutava contra a questão dos impostos, tinha uma veia meio revolucionária, ele tinha essa coisa de não se acomodar, de lutar, né? E tinha as dificuldades dele e tinha essa ação muito voluntariosa, né? E as pessoas de muita ação, né, as pessoas muito voluntariosas, muito reativas, a gente pode entender assim, né? As pessoas muito reativas que reagem às coisas
pecam muito por irreflexão, né? Acabam errando muito por irreflexão. Coloca muito na ação, né? Numa ação reativa, muitas vezes intempestiva, precipitada, e aí que é o grande perigo das pessoas muito reativas, né? Elas só reagem às situações, elas não agem com consciência, não dá tempo, às vezes, até para reagir, para agir de uma forma consciente, de uma forma equilibrada, né? Então, tudo leva a crer que foi esse o caso aqui do Judas, né? A Maria colocou a ambição política dele, né? A ambição, né? Eu não sei até, pelo que a gente sabe, talvez não tenha nem a ver com ambição de dinheiro, né? Pelo que dá a entender, pelo que a gente tem estudado assim, não seria nem ambição de dinheiro, mas seria aquela ambição, é, a Tânia está dizendo, se fosse missão, né, ele entregar Jesus seria um determinismo cruel, né? Nós já estaríamos fadados a errar. Imagina, a gente vem para a Terra já todo mundo sabendo que a gente vai cair, que a gente vai errar, que nós vamos errar, logicamente que nós estamos aqui na Terra, nós erramos, é certeza que vamos errar em certos aspectos, né? Mas por quê? Porque no conjunto da nossa vida toda não há quem não passe com alguns erros, com alguns acertos, é normal, né? Então isso é uma certeza porque nós somos muito falíveis, né? Mas não que a gente venha para errar, né? Então essa que é a questão, né, Tânia? Então, no caso de Judas, o grande problema, pelo que eu entendi ali, é que ele queria a vitória imediata do Evangelho. Então era uma ambição no sentido de desejar, um desejar meio desmedido da vitória imediata do Evangelho. Ele acreditava em Jesus, talvez fosse dos que mais acreditassem em Jesus. Talvez dos que mais tinham fé no poder que Jesus manifestava, né? Talvez fosse Judas, um dos que mais acreditassem em Jesus. Só que ele acreditava tanto, e talvez aí, pela ação muito voluntariosa dele, por essa precipitação, que é um erro que muitos de nós podemos cair. A gente quer a vitória do que é correto na hora que a gente quer. A gente quer a vitória do que é certo, do que é justo, na hora que a gente quer, né? Na hora que a gente quer. E aí a coisa não é bem assim. Pode ser correto, pode ser verdade, pode ser justo, mas nem sempre será na hora que a gente quer. Frequentemente não será na hora que a gente quer. Será na hora que é melhor, na hora que é possível, né? Sem o uso da força, no sentido de agressividade da nossa parte, no sentido de passarmos por cima de todo mundo, né? De termos uma ação truculenta, quer dizer, o objetivo não é esse, né? Jesus deixou bem claro, né? Por isso que ele se entregou como um cordeiro. Ele podia ter usado o poder dele, né? Toda a condição dele, ele podia exterminar com a raça humana, se quisesse. Ele podia tanta coisa, né? E aí que ele se torna grande, Jesus, ele se torna grandioso aos nossos olhos, não somente pelo que ele fez, mas muito também pelo que ele não fez. Né? Muito pelo que ele não fez. Porque ele podia um monte de coisa. Assim como nós podemos, às vezes, uma porção de coisas que não devemos. Né? Não devemos. Nós podemos, mas não devemos. Aí que entra, né, o saber esperar, paciência, compreensão, tolerância, indulgência, que é a arte da gente, muitas vezes, deixar de fazer uma determinada coisa quando nós queremos fazê-lo, né? Deixarmos de fazer. E Jesus foi mestre nisso, né? Através da sua indulgência, através da sua paciência, do seu silêncio, né? Muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos, né? Então, eu acredito que, pelo que eu tenho visto, assim, de reflexões, eu acredito que é mais por aí, né?
Judas ele acreditava muito em Jesus e ele queria colocar Jesus em xeque, vamos dizer assim, numa situação de desafio, já que ele tinha visto tantos prodígios, tinha visto tanta coisa interessante, ele falou, esse é o cara, né? Esse é o cara que vai libertar o nosso povo da tirania dos romanos. Esse é o cara que vai mudar a situação, né? Vai colocar os judeus numa condição de privilegiada, né? Só que Jesus ele não veio para exaltar o povo judeu, que ele sabia que era um povo bastante necessitado em termos de aquisição de humildade, né? Que ele não veio para exaltar o ego do povo judeu. Então não era interessante apenas uma libertação política, uma libertação econômica da escravidão ali dos romanos, né? O objetivo de Jesus não era esse. O objetivo de Jesus era a libertação do erro, né? Não era da escravidão material, da coerção material, mas era a libertação do erro enquanto um mal moral que nós cometemos, deliberadamente muitas vezes, né? Então é isso que ele veio nos trazer, veio nos libertar de nós mesmos, na verdade, somos o nosso pior inimigo, quando nós trabalhamos contra o que é correto na nossa vida, nós somos o nosso pior inimigo, né? E podemos ser o nosso maior amigo quando nós trabalhamos de acordo com a lei divina, lei de amor, de justiça, de caridade, né? Mas isso em nós, né? Geralmente nós queremos isso para os outros, né? Mas eu preciso trabalhar isso em nós. Então, Judas talvez fosse daqueles que acreditassem na implantação do reino de Deus à face da terra, mas pela força, muitas vezes, né? Na marra, né? E Jesus não. Jesus falava que a implantação do reino de Deus se daria no coração do homem. Essa era a diferença, né? Se daria dentro do próprio ser. Não com injunções políticas e, né? Não com controle para fora, para os outros, mas com o autocontrole. Não com o domínio de fora, mas com o autodomínio, né? Então é bem diferente, né? Eu creio que foi por aí que Judas se equivocou, né? Ele queria a vitória imediata do Evangelho e que Jesus se mostrasse no seu poder, e Jesus, ao contrário do que ele esperava, Jesus se entregou, né, de uma forma resignada, uma resignação ativa, que tinha um objetivo, não era uma resignação passiva, que é negativa, né? Mas uma resignação ativa e uma renúncia dinâmica, né, como a Joana de Ângeles chama, né, e que daria muitos frutos, né. Você sabe, pessoal, que às vezes é interessante que a gente deixe que as pessoas nos destruam, né. Jesus fez isso, ele deixou-se destruir, entre aspas, na nossa violência, na nossa truculência, nós estraçalhamos as coisas muitas vezes, as pessoas, as coisas, né? Para depois reconstruirmos, né? Então, muitas vezes é preciso que as pessoas nos destruam dentro delas, para que elas possam nos reconstruir dentro delas, numa imagem mais coerente, né? E nós temos que fazer isso com Jesus também, nós tivemos que fazer, né? Tivemos que destruir, entre aspas, para levarmos um tempão depois para reconstruirmos uma ideia mais positiva, mais correta, mais justa, né? Da missão de Jesus e tudo mais. É um processo que todos nós temos que fazer, né? Muitas vezes o adolescente faz isso com a gente, né? Os pais, né? Muitas vezes o adolescente destrói aquela imagem dos pais dentro dele, para depois, mais tarde, reconstruir essa imagem de uma forma mais coerente, né? Então, começa a ver os pais de uma forma negativa e destrói os pais, a imagem dos pais, né? Para depois reconstruir essa imagem de uma forma mais correta, né? Vendo que os pais são pessoas que têm erros, acertos, tal. Aqui eu não estou nem falando de Jesus, né? Porque nós não vamos falar de erros de Jesus, porque
Nós nem temos condição de apreciar nesse sentido, né? Nós não temos condição de avaliar nada nesse sentido. Para nós o que Jesus fez, ponto final, só nos cabe refletir e analisar, né? E absorver. Mas eu acho que o Judas então ele se equivocou nesse aspecto, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Esse tópico aqui é pequenininho, né? Jesus negocia a entrega de Jesus, acabou, né? Aí tem os preparativos para a Páscoa, né? No versículo 12, capítulo 14, versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, dizem-lhe os seus discípulos: onde queres que depois de partirmos, preparemos a Páscoa para que comas? Os discípulos perguntaram para ele: onde é que o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa, né? Já que a Páscoa era aquele ritual judaico que comemorava a saída do povo hebreu do Egito. Então eles já era uma coisa de muito tempo, já milenar praticamente, né? Essa comemoração aqui, né? Ele envia 2 dos seus discípulos e lhes diz: ide à cidade, e um homem que carrega um cântaro de água virá ao vosso encontro. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está meu quarto de hóspedes, no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então olha que interessante, né? Então Jesus envia 2 dos seus discípulos e fala para eles irem à cidade, que lá eles vão encontrar um homem que carrega um cântaro, né? Olha que coisa interessante, né? Como que Jesus ele estava vendo naquele exato momento, na capacidade de vidência dele, de visão à distância, né? Ele estava vendo um homem carregando um cântaro, que era o homem certo ali, a pessoa certa que Jesus sabia que poderia proporcionar o que eles precisavam, né? Olha que coisa. Então Jesus falou: ó, vai na cidade agora lá, tem um homem carregando um cântaro de água e ele virá ao vosso encontro. Tá vendo a capacidade pré-cognitiva de Jesus? Isso é chamado pré-cognição, quer dizer, saber ter a informação antes do fato, né? A capacidade de visão à distância que Jesus tinha. Jesus é uma coisa impressionante, né? Ele devia ter todas as faculdades possíveis, conhecíveis, aí, né? Devia ter todas essas possibilidades, né? E muitas outras que a gente nem tem ideia, né? Para ele se desligar do corpo dele e enxergar alguma coisa longe, devia ser a coisa mais fácil do mundo, né? Para Jesus fazer isso, né? E aí ele disse para os discípulos seguirem esse homem, né? Seguirem esse homem. Seguiu. E onde ele entrar, dizei ao senhor da casa. Quer dizer, onde ele entrar vai ter um senhor de uma casa lá, é para dizer para esse senhor, para o senhor da casa: o mestre diz: onde está meu quarto de hóspedes, no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então essa era a senha, essa era a frase aí que seria a senha a ser utilizada, né? Quer dizer que esse senhor da casa, na casa onde eles entrariam, seguindo aquele homem, tal, eles entrariam numa casa, tinha um senhor, o dono da casa, e a senha era essa, né? O mestre diz: onde está meu quarto de hóspedes, no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no terraço, na parte de cima lá da casa, arrumada, pronta. Você vê que coisa. Então o homem lá, esse dono da casa, já estava. Aí a questão da intuição, né, da capacidade de percepção do dono da casa.
Porque ele já estava com tudo preparado para o mestre. Ele já estava com tudo preparado. Aqui, de duas, uma. Ou Jesus já conhecia o cara e já deixou tudo acertado. Não é? Ai, ai. Outro dia eu tava, outro dia eu tava assistindo aquele Crocodilo Dundee, né? Eu acho muito engraçado aquele filme, né? Crocodilo Dundee lá da Austrália, lá, aquele senhor lá que, né, consegue fazer um monte de coisa no meio da selva lá. É muito engraçado. Filme antigo, né? Crocodilo Dundee. E ele, para impressionar a moça, ele foi. Tava no meio da selva lá, mas tinha um amigo dele que tava com um relógio lá, né? Aí ele olhou no relógio do braço do cara assim, aí viu lá 2h40 e alguma coisa. Aí ele foi pra moça assim, a moça perguntou, que hora será que é agora? Ele olhou pro céu, assim, pro sol, né? Falou, agora é 2h40, alguma coisa. Ela olhou assim, nossa, como é que você sabe? Eu já tinha olhado no relógio do amigo lá, né? Mas é aquela situação, né? Ou Jesus já tinha tudo programado lá com o Senhor, já tinha mandado preparar, já tinha pago lá. Ou se trata mesmo ou se trata mesmo dessa capacidade muito interessante, né? Anímica e mediúnica de Jesus, né? Em alguns momentos, mas potencial, potencial anímico de Jesus, né? Com capacidade de antevisão das coisas, né? Precognição, vidência e tal, né? E não acreditamos que Jesus fazia essas armações, não. O negócio devia ser muito espontâneo mesmo, assim, né? Então, o fato é que o homem, dono da casa, já estava com tudo pronto, né? Já estava com tudo pronto. Interessante, né? E aí a gente vê, e a gente pensa assim, quantos personagens anônimos com grande capacidade intuitiva, com grande mediunidade, com grande percepção desse momento, passaram na Terra até hoje, e na época de Jesus, quantos que nem apareceram nos evangelhos, e não apareceram em história nenhuma, mas que pressentiram Jesus, ajudaram, né, e tinham grande capacidade já naquela época. Né, devia estar cheio de pessoas com uma condição interessante, né? Então, né, é, então ele vos mostrará uma grande sala no terraço, arrumada, pronta. Preparai ali a ceia para nós. Os discípulos saíram, dirigiram-se à cidade, e encontraram com ele, como ele lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Quer dizer, acabou acontecendo exatamente do jeito que ele tinha falado. Né? É, já pensou? Né? Aconteceu exatamente do jeito que ele tinha falado. Os discípulos realmente fizeram tudo o que ele falou, né? E eles prepararam a Páscoa. Né? E aqui devia ser um clima muito especial. Né? Se para nós hoje, Natal, Páscoa, sentar com a família, só de falar, eu estava lendo aqui, eu já estava sentindo aquele clima. Aliás, nós já estamos começando a sentir o clima de final de ano já, né, pessoal? Nós já estamos aí na metade de novembro já, né? Já começa a mudar o clima, né? Eu sinto cada época do ano, assim, cada estação tem um psiquismo diferente, eu percebo muito isso, eu sinto muito isso em mim, no meu próprio psiquismo, a mudança das estações, cada uma tem um clima emocional diferente. E o final de ano é uma coisa diferente. É Jesus, é o Natal, né? Então eu fico imaginando, eu estava lendo aqui, eu estava imaginando e até sentindo assim, né? Se a gente já sente aquela coisa diferente, quando chega perto do Natal, por exemplo, família, né? Jesus, né? A festividade, é gostoso isso, e tem um clima diferente. Imagina fazer isso com Jesus, né? Imagina como era ali, sentado ali com Jesus, né? Os discípulos ali, a vibração,
né? A coisa especial. Devia ser algo para ficar marcado pela eternidade, né? Quem teve contato com Jesus, até o Hermínio Miranda ele fala sobre as marcas do Cristo, né? Porque todos aqueles que o Hermínio Miranda pesquisou, atendeu espiritualmente e tal, aqueles que tiveram um contato com Jesus, ficou meio que impresso uma marca do Cristo, né? Ficou sendo o ponto alto da vida da pessoa, né? Ou negativamente ou positivamente, né? Mas aquilo foi tão forte que ficou impresso na alma das pessoas, né? Muitos que fizeram mal para o próprio Cristo, imagina, né? Essa marca ficou muito fortemente gravada, mas depois a pessoa pode se redimir, né? Ao longo do tempo e tal. Mas devia ser algo impressionante, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? E aí então a gente entra na última ceia pascal, tá? Vamos lá, no versículo 17. Chegado o fim da tarde, vem com os 12, reclinando-se à mesa, enquanto eles comiam, Jesus disse: Amém vos digo, que um de vós que está comendo comigo me entregará. Né? Amém vos digo que um de vós que está comendo comigo me entregará. Né? Que daquela situação que nós já conhecemos, né? E um momento delicado, né? Um momento delicado. Imagina, né? Um momento delicado. Jesus no meio ali dos discípulos fala, amém vos digo que um de vós que está comendo comigo, vixe Maria, complicado, né? Já pensou? Um de vós, momento que era um momento para ser totalmente, né? Luz ali, né? E fraternidade ali, e Jesus fez essa colocação com todo amor, né? Mas imagina como é que ficou, né? Assim, o ambiente, né? A situação ali meio delicada, né? Amém vos digo que um de vós que está comendo comigo me entregará. E Jesus já estava sabendo. Então aqui fica claro também essa faculdade de Jesus, né? Essa capacidade de enxergar além, essa capacidade de perscrutar a alma das pessoas. Veja como é que ele estava ciente de tudo que estava ocorrendo. E já sabia quem era já. Né? Então, e estava ali comendo junto com a pessoa, e a pessoa junto com eles ali. Né? E começaram a se entristecer ali. O clima pesou, né? O clima pesou ali na festa. Infelizmente, o clima pesou, né? Imagina para Judas, né, Tânia? Fica difícil, né? Foi uma situação ingrata, né? Judas, ele fez um papel ingrato, né? Ele fez um papel complicado, né? Difícil. Todos nós podemos entrar em situações, ou já entramos, ou podemos entrar em situações como essa, né? Complicadas, né? Delicadas. Às vezes por irreflexão, né? E começaram a se entristecer e a dizer-lhe um após o outro: Porventura sou eu? E ele lhes disse: Um dos 12 que mergulha a mão na tigela comigo. Ixi, aí complica mais ainda. Um dos 12 que mergulha a mão na tigela comigo. Que estava ali, que ao mesmo tempo foi pegar com Jesus. Né? Foi mergulhar o pão ali na tigela. Né? Então Jesus sabia até em que momento que determinada pessoa ia mergulhar a mão junto com a dele. Olha a capacidade dele, pessoal. A capacidade dele de antever mesmo as situações, né?
Quer dizer, aquele que, quando eu for botar a mão na tigela, ele também vai colocar. A sincronia, né, do momento, ele tinha ciência até disso, né? Porque o Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito. Porque o Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Então aqui é muito interessante, né? Porque, porque a princípio nos dá a impressão de que, bom, está escrito, alguém já profetizou a respeito disso, né? Muitos profetizaram a respeito de Jesus, né? O que mais falou a respeito de Jesus foi Isaías, né? Mas com relação a futuro, são sempre probabilidades. Por isso que não há um determinismo cego, né? Fatalista. O que existem são probabilidades. Então, é como se existissem infinitos caminhos futuros. Probabilidades para cada um desses caminhos aí. E o profeta, muitas vezes, ele capta uma das possibilidades futuras. Vai depender das escolhas do ser humano. Vai depender das escolhas de cada um, né, o que nós fazemos da nossa vida. Agora, nesse momento aqui, já estava ocorrendo. Então Jesus falou, olha, porque o Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito. Ele sabia que já estava ocorrendo. Então aquilo que era uma probabilidade futura já estava se tornando um fato. Jesus sabia já que Judas tinha tido contato com os fariseus, né? Então ele não está condicionando uma situação, porque nós podemos condicionar uma situação, nós podemos profetizar e nós mesmos nos encarregamos de cumprir aquilo que nós profetizamos, né? Por exemplo, a professora chega na sala de aula, olha para o aluno e fala assim, esse aluno aí não sei não, acho que ele vai reprovar esse ano. Né? É uma coisa que a gente pode fazer e frequentemente se faz, viu? Né? Dentro da psicologia escolar a gente estudava isso aí. Às vezes o professor bate o olho no aluno e fala assim, esse aluno não sei não, ele tem cara de quem vai reprovar. Aí depois o professor só faz por dificultar a vida do aluno, né? Quer dizer, uma profecia autorrealizadora, né? Não é o caso aqui, né? Então, Jesus está citando as profecias, como foi dito que ele seria entregue, era uma das possibilidades, né? Era uma das possibilidades futuras, mas que já estava se tornando um fato aqui. Né? Então ele estava apenas relatando um fato que já estava ocorrendo. Né? Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Mas acontecendo isso, ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Né? Ai, porém, daquele. Quer dizer, é aquela situação, o mal há de vir, né? A situação de provação que Jesus iria passar, o testemunho, isso estava programado, os testemunhos que Jesus passaria, né? O exemplo que ele daria, tal. Mas ai daquele que se transformasse em pedra de tropeço, né? Se transformasse no executor dessa situação complicada, né? Ai daquele, né? Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. Isso é verdade, né? Com certeza. Se fosse eu, aí eu preferia 1000 vezes não ter reencarnado do que ter reencarnado e eu ser essa pessoa, já pensou? Eu ser essa pessoa que entregou Jesus, né? Eu preferia 1000 vezes não ter reencarnado, né? Deixa eu lá quietinho, lá bonitinho, lá no plano espiritual, mesmo que seja no umbral, né? Preferível. Né? Eu tô brincando, a gente não sabe, né? A gente não sabe, né? Como é que Judas enxergou isso aí depois? Como é que ele... Deve ter enxergado como um privilégio, na verdade, né? Ele deve ter enxergado depois como um privilégio ter vivido com Jesus, né? Mesmo tendo cometido esse erro que ele cometeu, né? Mas é um negócio que dá o que pensar pra gente, né? É uma coisa que dá o que pensar, né? Como é que Judas veria isso hoje, né?
Será que ele preferia não ter nascido? Né? Talvez na hora sim, né? Tanto que ele se suicidou, né? Por causa disso. Não é? É uma coisa interessante, né? Então vamos lá. Enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e o abençoar, ele o partiu e deu a eles e disse: Tomai, isto é o meu corpo. Depois de tomar um cálice e dar graças, deu a eles e todos beberam dele. E disse-lhes: Este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Tá? Então, veja bem, pessoal, esse tem em outro evangelho, no evangelho de Mateus, não fala propriamente esse momento do pão e do vinho aqui, diretamente relacionado a diretamente relacionado à última ceia, né? A ceia pascal que eles comeram aqui, mas num momento em que havia muita gente ainda em torno de Jesus, né? Aqui está um pouco diferente, aqui só está os 12, né? Mas no Evangelho de Mateus, cita esse momento do sangue, do vinho e do pão aqui, do pão como sendo o meu corpo, do vinho como sendo o meu sangue e tal, num momento em que muita gente está junto com Jesus ainda. Muita gente está acompanhando Jesus. Tanto que as pessoas, diz até o Evangelho de Mateus, né? As pessoas começaram a murmurar ali entre elas, pô, mas que discurso duro este, hein? Discurso duro de engolir esse. Quem consegue ouvir um discurso, uma palavra dessa? Quando Jesus falou esse negócio do vinho, do pão aí, do corpo, do sangue, o pessoal começou, nossa, mas que discurso difícil de engolir esse, hein? E todo mundo foi embora. Né? Teria sido um dos marcos divisores ali da vida de Jesus, com relação a quem seguia ele, porque a grande maioria se afastou. Ficaram apenas os 12. Né? Isso no Evangelho de Mateus, aqui no Marcos está diferente. Né? E aí Jesus teria perguntado para os discípulos: E vós, não quereis ir também? E vós, não quereis ir também? Aí Pedro, sempre Pedro, né? Pedro tinha essa... Ele tomava a palavra ali, inspirado, né? Aí que ele falou de uma forma muito bonita, ele disse assim: Senhor, para onde iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Né? Olha que interessante, né? Para onde iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Eu entendo dessa forma assim, Senhor, eu não entendo muito o que o Senhor quer dizer, eu não sei exatamente, não entendo racionalmente o que o Senhor está tentando dizer com esse ensino aí, mas eu estou com o Senhor, eu acredito no Senhor. Para quem que eu vou se eu sei que o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu posso não entender muito bem essas palavras, mas eu confio no Senhor. Né? Aí Jesus, quando Pedro fala isso, Jesus diz então que ele não está falando de matéria, ele não está falando de carne, de corpo, ele está falando de espírito. Isso está no Evangelho, pessoal. Aí Jesus esclarece que não tinha nada a ver com matéria, não tinha nada a ver com corpo, com sangue, tinha a ver com espírito. Que o ensinamento era do espírito. Né? E eu entendo da seguinte forma, né, que Jesus está dizendo, olha, vamos digerir esses ensinamentos. O que eu estou passando para vocês tem que estar entranhado em vocês. Né? Nós temos que digerir esses ensinamentos, beber, né? Nós temos que processar esses ensinamentos. Né? Tem que estar dentro de vocês isso aí. Né? Então vocês têm que pegar aquilo que eu estou passando para vocês e trabalhar isso dentro de vocês. Né? Para que eu esteja dentro de vocês. Não é isso que a gente fala, né? Não é isso que Paulo de Tarso falou? Já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que em mim passa a viver. Mas isso ele passou por um processo de digerir os ensinos de Jesus, né? Paulo de Tarso, né?
Então é bem interessante, né? Aí ele continua dizendo, né? É, depois de tomar um cálice e dar graças, deu a eles e todos beberam dele. E disse-lhes: Este é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Amém vos digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu beba vinho novo no reino de Deus. Né? Então, interessante, né? O que será que Jesus quis dizer com isso, né? Nós já até analisamos esse aspecto aqui, esse tópico aqui em outro momento, né? Então, essa questão do comer do pão, beber do vinho ali, depois a igreja transformou naqueles rituais, né? Da hóstia, né? De mergulhar no vinho ali, né? Da comunhão, né? Para ter parte com Jesus. Ok, simbolicamente, né? Nós temos até referências aí do André Luiz, que as pessoas que vão na igreja, entram na fila lá e recebem aquela hóstia, aquele vinho ali, estão magnetizados, estão fluidificados. Né? O André Luiz, inclusive, ele cita isso em um dos seus livros, né? E quando a pessoa foi colocar na boca, dependendo do estado íntimo da pessoa, né, aquilo se revertia em luz na pessoa. E dependendo do estado íntimo da pessoa, aquilo continuava do mesmo jeito. A pessoa continuava do mesmo jeito. Entendeu? Então, mesmo sendo um ritual, né, que até não precisava desse ritual, né, mas mesmo se constituindo num ritual, acabou adotando um simbolismo mesmo dessa comunhão com Jesus, né? Nós, espíritas, nós não praticamos esse tipo de ritual, né? Até porque nós sabemos que basta elevarmos o pensamento, né? Mentalizarmos Jesus e nos abrirmos a essa influência positiva a nossa comunhão está feita, né? Não é preciso algo material que simbolize. Mas Jesus utilizou algo material ali, porque eles precisavam frequentemente de algo mais concreto para entender os momentos que eles passavam, né? Mas é interessante que ele fala aqui, né? Amém vos digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu beba vinho novo no reino de Deus. Né? Quer dizer que talvez Jesus esteja dizendo, olha, esse momento que a gente está vivendo aqui, talvez vai demorar muito tempo para nós podermos reviver esse momento de novo. Né? Vocês só vão poder reviver esse momento aqui de novo só lá comigo no plano espiritual. Onde vocês vão beber um vinho novo, uma energia nova, não mais ligada agora à matéria, todos estão reencarnados ali, né? Mas agora um contato em grupo que nós vamos ter no plano espiritual, no reino de Deus. Né? Talvez Jesus esteja falando sobre isso, né? Porque eram todos espíritos ali de condição, inclusive Judas, né? Espírito de condição também, né? A gente não sabe exatamente o nível evolutivo de todos ali, mas Judas não seria escolhido também se não tivesse uma condição para isso, né? Para estar naquele ambiente, né? Mas nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu beba vinho novo no reino de Deus. Certamente Jesus não estava falando propriamente do vinho, mas estava falando, né, das energias daquele momento, né? Vocês vão viver essas energias de novo só lá no reino de Deus, no plano espiritual, né? Então é isso, pessoal. Nós já estamos com 9 horas, né? Nós vamos dar uma pausa aqui. Lembrando, por exemplo, nós estamos aqui em grupo, né, estudando. A gente já usufrui de uma oportunidade. Hoje nós usufruímos dessa oportunidade. Nós não sabemos quando nós poderemos usufruir, né? De repente nossa vida muda, até quando nós poderemos usufruir, né? Às vezes tem pessoas que a gente só vai reencontrar lá no plano espiritual, né? Tem grupos, né? E tem situações muitas vezes que depois nossa vida toma outros rumos e a gente só vai se reencontrar de novo muitas vezes lá para frente, né? Décadas depois, né? Então acho que Jesus já estava
antevendo aí certas situações que eles iriam passar, né? Que eu acho que eles se reencontrariam em grupo, acho que só no plano espiritual, né? Nós vamos então finalizar, pessoal, fazendo nossa prece, agradecendo a Jesus por mais uma manhã de estudos, começarmos o nosso dia pensando em Jesus, procurando entender Jesus, procurando sentir as situações, para que nós já comecemos com luz em nossa alma, já projetando um dia de luz, projetando um dia de trabalho, de fraternidade, de compreensão, de melhoria. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que a luz do Teu amor nos acompanhe sempre e que possamos estar contigo, assim como estás conosco, hoje e em todos os momentos da nossa vida. Obrigado por tudo. Que assim seja.